Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos ouvir, refletir e, principalmente, criar ânimos, atitude, coragem para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal! Mais uma vez estamos falando de forma remota, aqui pela internet, mas procurando trazer um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho dos Espíritos. A conversa de hoje é um questionamento se há justiça na reencarnação, e eu comecei falando do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros do Allan Kardec, o segundo livro do Allan Kardec, mas na verdade ajudado aqui pelo amigo Florencio, que sempre me dá boas dicas e me instrui aonde pesquisar para a palestra, além de me pautar, ele ainda me ajuda a indicar aonde eu devo pesquisar. A nossa conversa é baseada em vários livros do Allan Kardec. Eu não vou citar itens ou perguntas dos livros, eu vou procurar ser mais genérico na interpretação do que eu li, do que eu estudei. A primeira situação que eu acho que a gente precisa colocar para falar sobre o assunto se há justiça na reencarnação é a gente abordar sobre a unicidade da existência, ou seja, sobre a possibilidade que algumas religiões, algumas doutrinas praticam, dizendo que nós vivemos uma única existência. A nossa alma, o nosso espírito é criado quando nascemos e ele é extinguido, é extinto quando desencarnamos, quando morremos, quando falecemos. Ora, por si só, isso é uma situação que não encontra parâmetro na lógica. Porque, em sendo dessa forma, algumas pessoas nascem ricas, algumas pessoas nascem muito pobres, algumas pessoas nascem mais inteligentes ou dotadas de alguma habilidade mais especial, seja ela qual for. Alguma sabem tocar muito bem e aprendem aquilo que a gente chama aprender de ouvido. Muitos não fizeram escola, algumas nascem com algumas habilidades inatas, manuais, algumas outras nascem com alguma predisposição para determinada ciência, seja ela exata ou não, e outras pessoas não nascem com as mesmas qualidades. Quer dizer que dentro dessa teoria da única existência, Deus escolhe ou escolheria algumas pessoas para serem mais especiais que as outras, para serem melhores que as outras. E nem estamos falando daquelas que nascem com alguma deficiência mental agravada, que não tem condição de se comunicarem, que não tem condição de fazerem nada por sua vontade própria, que são totalmente dependentes de outras pessoas, que estão amarradas no corpo físico e passam toda a existência em que estão encarnadas nesta condição. Deus estaria colocando para essas pessoas uma condição absolutamente
desfavorável, uma condição absolutamente impensável dentro de uma justiça divina. E ora, Deus não faria isso. Deus não poderia ser justo, não poderia ser soberano, né? Não poderia ser o pai de todos nós se ele escolhesse alguns indivíduos para ser melhor do que os outros. Isso não tem cabimento lógico dentro de uma justiça divina, dentro do Deus que a gente confia, que a gente imagina. Então, pensar na unicidade da existência, ou seja, em uma única existência, não há cabimento dentro da lei divina. Em compensação, com a reencarnação, temos as possibilidades de fazermos as memórias, as correções, as situações necessárias, encarnação após encarnação, irmos, de certa forma, depurando o nosso espírito, sempre voltados para o bem e, sendo assim, evoluirmos gradativamente. E aí sim, a justiça de Deus é imperiosa, e aí sim, a justiça de Deus vale, porque dá a mesma condição para todos os indivíduos. E nesta situação e nesta condição, todos nós temos condição de melhorar, temos condição de evoluir, porque algumas vezes a gente vem rico, outras vezes a gente vem pobre, outras vezes a gente vem num corpo feminino, outras vezes a gente vem no corpo masculino, outras vezes a gente reencarna num país com uma cor de pele, com uma condição climática no local aonde nascemos, que nos obriga a determinadas culturas, a determinadas situações que outras vezes somos expostos a outras. E assim nós vamos tendo as possibilidades durante várias existências para evoluirmos, para crescermos. E talvez aí ainda caiba uma outra dúvida. Puxa, mas por que então nós os brasileiros, encarnamos num país tão exposto a dificuldades, a mazelas, a violência? Seria melhor nós termos nascido num país mais desenvolvido, com melhores condições, com menos violência, com pessoas mais preparadas em todos os sentidos, uma sociedade mais justa. E aí, mais uma vez, a justiça de Deus, a justiça da reencarnação se apresenta. É simples a explicação. Porque o nosso espírito, porque o nosso desenvolvimento espiritual nos obriga a estar nas condições em que estamos, no país que estamos, nas situações que se apresentam. Certamente, alvo, fruto de expiações, de maldades, de correções que fizemos no passado e precisamos rever agora no momento presente. Ou seja, nós somos responsáveis pelas condições que temos. E alguém vai dizer, pô, se eu sou responsável pela essa condição encarnatória, eu teria escolhido coisa melhor, eu não vou desejar mal a mim mesmo. É verdade. Mas a justiça divina, ela é de tal forma coerente que não é uma questão de escolha, é uma questão de obrigação cumprirmos as etapas necessárias para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. E aí é que é a grande sacada dessa situação toda. A sacada
é que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, que pensamos, que empreendemos, nós podemos pagar os nossos débitos passados e construir o nosso futuro. O problema, a situação que se apresenta, é que a gente, ainda que sejamos espíritas, ainda que a gente leia sobre a doutrina, que a gente veja livros, que a gente assista palestras de todo gênero, nós não praticamos isso. Nós o deixamos muitas vezes que certas situações tomem conta do nosso dia a dia, dos nossos atos, e aí cometemos deslizes que atrapalham esta evolução. E aí reclamamos que a gente não tem sorte, a gente não tem sorte de ganhar uma loteria, a gente não tem sorte de ter um emprego melhor, a gente não tem sorte de ter uma situação mais favorável. Não é que a gente não tem sorte, é que as nossas ações não nos levam para este caminho, que também seriam de provas, hein? Não devemos nos iludir quanto a isso. Os estudos espíritas dizem claramente que muitas pessoas que nascem miseráveis ou com dificuldades foram muito abastadas em épocas passadas, em encarnações passadas, e estamos vivendo ou vivem este processo de falta de recursos ou mais aperto numa existência presente ou numa próxima existência, se for o caso, exatamente para que compreendam que quando tinham os recursos não souberam usar. A mesma situação em relação ao poder, a mesma situação em relação ao comportamento como um todo. A Terra, este planeta que habitamos, é como se fosse um hospital, é como se fosse um subúrbio, é como se fosse uma prisão, como nos ensina a literatura espírita. Ou seja, não é um lugar agradável para se viver. Eu digo um subúrbio com violência, com pobreza, com situações desagradáveis. Naturalmente, há muitos subúrbios que são dignos, que são bacanas, que são legais para se morar, para ficar bem claro. Eu estou falando da maneira que corriqueiramente se coloca, mas num hospital, numa prisão, ninguém quer estar nessa condição. E por que se vai para essas condições? Ora, porque ou cometemos algum erro, no caso de uma prisão, temos que ser punidos, temos que ficar encarcerados, ou temos uma doença, no caso de um hospital, ou as nossas condições de vida não nos permitem viver melhor, no caso de uma periferia muito ruim, de um subúrbio muito, muito ruim. Mas não são todas as pessoas que são presas, são hospitalizadas ou vivem em condições subhumanas. É a mesma situação que o Evangelho compara à Terra. Não são todas as pessoas que estão aqui que vivem as piores expiações, que vivem as piores provas. Propositadamente, as almas, os espíritos, se misturam para que possam, nessa experiência, nesta situação em que há boas situações e más situações, se fazer os pagamentos necessários, se fazer as ajudas necessárias. Por isso é que a caridade é fundamental, porque se tem opção, se tem condição de fazer a caridade, quando há pessoas necessitadas, quando há pessoas que vivem em lugares muito ruins, nos subúrbios, como a literatura espírita chama dessa forma geral, denomina dessa forma geral,
se as ajudas nas prisões, as ajudas nos hospitais, as ajudas de todo gênero. Quando se pratica a caridade, é porque se há um ambiente para a prática de caridade, se nós vivêssemos num país, num local em que todos fossem ricos, em que todos tivessem acesso às melhores situações, em que houvesse baixíssima criminalidade, fica mais difícil você fazer a caridade. Evidentemente, sempre há uma possibilidade, há idosos que necessitam, há pessoas em condições de não terem vontade própria, de terem alguma deficiência mental que as impossibilita, e aí todos nós poderíamos fazer a caridade, mas em determinadas situações elas são mais raras. Aqui no nosso país, na nossa situação, em qualquer bairro que se vá, em qualquer local, mesmo os mais abastados, há condição de se fazer a caridade, porque muitas vezes ela é próxima da gente e a gente não percebe. É alguém que trabalha com a gente, que tem uma necessidade muito grande e a gente não olha. Talvez a gente esteja focando que a gente deve fazer a caridade numa entidade, numa ONG, numa periferia, num hospital, numa prisão, em vários lugares onde hipoteticamente há pessoas mais necessitadas, enquanto a pessoa que trabalha com a gente, nossa casa, no nosso escritório, no nosso prédio, na nossa rua, vive na nossa rua, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de colaboração, e a gente não enxerga. Então, dentro da justiça da reencarnação, cada um de nós tem a possibilidade de fazer, em cada etapa em que estamos encarnados, em cada etapa em que vivemos num corpo que por si só, num corpo físico que por si só já nos traz limitações, temos condições de fazer muitas diferenças. E daí a sutileza do Espiritismo. Essas diferenças, elas estão à disposição de todos nós. E ao invés de lamentarmos a nossa condição, o país em que vivemos, a família em que estamos, o emprego que temos, as condições que se apresentam, são todas situações que estão aos nossos olhos, à nossa disposição, à nossa possibilidade de fazer a diferença. Para que não sejamos pegos, para que não sejamos forçados à lei de Deus, de termos que pagar pelos nossos erros, pelas nossas omissões, ou então por não termos aproveitado a oportunidade de quitar esses débitos morais, espirituais, de encarnações passadas, que nos foi dado a possibilidade de fazê-lo no momento presente. Esta sutileza da justiça de Deus, ela é enorme. Deus não nos criou, Deus não nos instituiu como espírito para encerrarmos o nosso ciclo em cada encarnação. Pelo contrário, em cada uma delas, ele nos dá a possibilidade de fazer as melhorias necessárias. Ele é um pai bondoso, ele é um pai como nós somos para os nossos filhos, ou a maioria dos pais são. Qual é o pai que não quer deixar uma porta aberta para um filho se recuperar, para um filho corrigir um erro que fez? Quantas oportunidades os nossos pais não nos deram para fazer o mesmo? É essa situação que Deus nos dá de presente a cada dia que amanhecemos. É esta situação que faz parte da justiça divina no processo reencarnatório.
nós temos sempre a possibilidade de fazer diferente. Imagine se não existissem essa situação. Um povo sai da barbárie, sai de uma situação de um povo bárbaro, de um povo hostil, em que? Em 1000 anos? Menos até, vai, mas vamos considerar, o Evangelho faz essa conta dos 1000 anos. Ora, dentro da justiça, da reencarnação, em 1000 anos, a nação evoluiu, a nação saiu da barbárie, da hostilidade para uma nação desenvolvida. Aí Deus escolheu as pessoas que viveram na barbárie e essas foram condenadas a viver em condições ruins. E elas não vão viver 1000 anos. Elas vão viver, quanto mais bárbaro é um povo, quanto mais hostil é um povo, menos é a qualidade de vida, menos tempo a pessoa fica encarnada. Então aquela pessoa viveu um X tempo. De repente, 1000 anos depois, aquele mesmo povo, aquela mesma nação, evoluiu a tal ponto que as pessoas são felizes, que as condições são muito melhores. Aí nascem novos indivíduos. Esses novos indivíduos, descendentes daqueles de 1 milênio atrás. E, de repente, essas pessoas que são mais felizes, elas tiveram uma condição, elas foram escolhidas para serem melhores, para terem condições melhores. Deus não faria isso. Não tem lógica isso. A lógica é que aquelas pessoas que foram hostis no passado possam voltar em momentos melhores para que possam usufruir do progresso que foi feito e também fazerem as suas contribuições e também pagarem os débitos que deixaram dos tempos atrás. O grande lance disso é quando eu volto, eu fazer a diferença de potencializar essa minha volta. Sabedor disso que o Espiritismo nos mostra, é eu fazer desta minha nova existência uma grande oportunidade. É eu aproveitar esta chance que eu estou tendo de novo num processo reencarnatório e fazer a diferença. Ora, se eu vim muito miserável, se eu vim numa condição muito adversa, há motivos para isso. E aí eu preciso encontrar caminhos para pagar essas minhas dívidas com coragem, com vontade, com sabedoria perante as situações que se apresentam. A mesmíssima situação se eu vim numa condição mais abastada. Acredito, e o Espiritismo nos mostra isso, que essa condição melhor nos obriga mais, porque eu tenho menos preocupações, porque a espiritualidade já me dotou, já me possibilitou situações mais favoráveis. Então, eu tenho mais chance, mais oportunidades daquele que é miserável, que é aquele que vem em condição miserável. Mas eu voltei depois de muitas encarnações, depois de muito tempo, para este mundo ou para outros, porque a morada do Pai são muitas, como nos ensina o seu Evangelho, como nos ensina o Evangelho de Jesus, ou seja, eu estou tendo uma nova oportunidade. E nesta nova oportunidade eu posso fazer toda a diferença. Primeiro, as minhas condições num plano reencarnatório já são melhores que há muitos milênios atrás, que há muito tempo atrás. A humanidade evoluiu. Por pior que seja, por mais difícil que seja a situação que eu me encontro é muito melhor que uma situação nos tempos da barbárie, nos tempos mais remotos. Por si só, a chance já é melhor. Eu tenho que pensar
dessa maneira. E se eu ainda, dentro dessa possibilidade, ainda fui agraciado com uma família legal, com mais recursos, com amigos, com possibilidades melhores, com oportunidades para me desenvolver, para crescer em todos os sentidos, ora, eu tenho que me agarrar nisso, eu tenho que aproveitar esta situação e fazer a diferença. É essa a essência principal do Evangelho. É isso que vale. Agora, se eu acredito na unicidade da existência, ou seja, acabou, acabou, não tem mais o que, não tem mais o que fazer. Puxa, que lógica tem? Que lógica tem eu acreditar que Deus me deu essa condição, seja boa ou seja ruim, porque Ele me escolheu ou para o mal, por uma má situação, ou por uma boa situação, e simplesmente acabando a minha existência aqui no planeta Terra. Acabou tudo. Que lógica tem isso? Qual a inteligência nesse processo? Se, pelo contrário, eu me conscientizo, se eu estou aqui dentro de um projeto de Deus para absolutamente todos nós, de que o nosso espírito está dentro de um processo de evolução e que nós somos guindados, que nós somos levados a cada existência a uma condição necessária, adequada para o nosso desenvolvimento, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que aproveitar e fazer tudo nessa existência para ser uma existência melhor. E esse tudo, vamos combinar, é muito pouco. Esse tudo é a caridade. Esse tudo é seguir as leis de Deus. Esse tudo é a evolução moral. Esse tudo é a gente se apropriar, a gente conhecer o Evangelho de Jesus, que é simples, e praticá-lo no nosso dia a dia. E estarmos vigilantes para aqueles deslizes que a gente faz em cada minuto da nossa existência. Aquela situação que a gente trata mal alguém, a gente dá desculpa que a gente está nervoso, estamos sobrecarregados, porque tem isso, porque tem aquilo. É a gente tratar absolutamente todos iguais, absolutamente todos. É a gente trazer a caridade acima de tudo. E quando a gente traz a caridade acima de tudo, a gente pratica o amor genuíno que Jesus nos ensinou, o amor em que a gente entrega para todas as pessoas, a gente pratica com todas as pessoas aquilo que a gente faz com a gente mesmo e com os mais próximos. No fundo, é muito simples. Bem, amigos, eu não quero me estender mais, porque senão a nossa conversa fica muito longa. Eu peço para que vocês pesquisem um pouco. Na internet tem muita literatura sobre a justiça da reencarnação. E aí, respondendo à pergunta do início da nossa conversa, se há justiça na reencarnação. Eu tenho absoluta convicção que, com um pouquinho de estudo, todos nós vamos estar conscientes de que Deus está nos dando uma possibilidade, nesse momento, neste plano encarnatório, para que façamos toda a diferença e que possamos levar essa bagagem para a pluralidade das nossas existências, para a continuidade do nosso espírito que é eterno. E com a certeza de que depende da gente para melhorá-lo, para aprimorá-lo, passo a passo, degrau a degrau, mas com a certeza de que quanto mais fizermos, mais vamos ser candidatos,
mais vamos ter oportunidades a estarmos em mundos mais felizes. Vamos mais uma vez reunir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por ter ouvido, por ter refletido sobre o seu Evangelho, com o compromisso que cada um de nós pode deixar, pode se comprometer com nós mesmos a empreendermos em nossas vidas os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que todos fiquem bem, que todos estejam bem. Esta gravação está sendo feita no final de dezembro desse ano de 2020, um ano muito especial para todos nós, um ano de muito aprendizado, que possamos começar 2021 com os ensinamentos do Evangelho de Jesus e praticarmos nesse final de ano e em todos os dias, enquanto estivermos encarnados, enquanto estivermos na oportunidade de estarmos nesse plano, praticarmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Até uma outra hora. Tchau, tchau. Fiquem bem. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.